Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde e prosperidade para você. Estamos aqui para começar mais um dia. Talvez outros vão ouvir essa palavra de noite. O importante é que você está conectado com o agir de Deus. E aqui tem o momento da oração e também as nossas pérolas de sabedoria. Já eu entro aqui hoje, é Provérbios capítulo 25. Tem 28 versículos, a gente vai comentar alguns aqui e que você leia na íntegra. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, tem esse hábito maravilhoso de ler as Sagradas Escrituras e Deus vai falar com você. Mas antes, eu quero convidar você para esse domingo. Gente, todos os domingos, às 9h30 da manhã, nós nos reunimos em Curitiba, nesse endereço. Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780. Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba, Hotel Estação Express. Todos os domingos, às 9h30 da manhã, na nossa Sala da Sabedoria. Vem com a gente, entrada franca. É uma alegria quando você vem celebrar com a gente no presencial. É apenas em Curitiba, tá bom? E no nosso Instagram, do Agindo Deus Quem Impedirá, lá tem o endereço e lá tem vídeos também para abençoar você com outras reflexões. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. E se você está me ouvindo pelo nosso canal no YouTube, não esqueça de curtir, de dar o seu like, de compartilhar essa mensagem e de fazer um comentário bonito aí, porque tudo isso ajuda também o canal a crescer e que essa mensagem chegue para outras pessoas. Esse é o objetivo, alcançar o maior número de pessoas possíveis, tanto pelo rádio quanto pela internet no nosso canal no YouTube. Tá bom, gente amada? Um grande abraço a todos e vamos então para a pérola do dia. Muito bem, o capítulo 25 de Provérbios, ele foca na sabedoria, nas relações interpessoais e também na importância da disciplina e autocontrole. A gente percebe nesse capítulo que ele destaca que a sabedoria é como um tesouro escondido que precisa ser descoberto e que a busca por ela envolve a aceitação da disciplina e a prática da humildade. Além disso, enfatiza a importância de não se vangloriar, de ser leal como um mensageiro fiel e de controlar as palavras e o espírito. Olha só que interessante, a partir do verso 2, diz assim: a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Interessante, vou ler novamente. A glória de Deus está em ocultar certas coisas e a glória dos reis em investigá-las. Assim como o céu é alto e a terra profunda, o coração dos reis é insondável. Então, uma pequena explicação disso aqui, a gente percebe que esse verso aqui, esse versículo, ele destaca a importância da investigação e da busca por conhecimento. Quando ele fala que o rei deve ser um exemplo de diligência na busca pela sabedoria e também na compreensão dos mistérios do mundo. Ou seja, meu amado, eu não sou rei e nem você, olhando nessa questão de uma autoridade, mas nós somos filhos e filhas de Deus. Nós temos uma influência, você sabe disso, como marido, como esposo, como pai, você como mãe, como esposa, você como um diretor de uma escola, de uma empresa, ou seja, que a gente possa ter diligência na nossa conduta, no nosso comportamento, que sejamos um instrumento de bênçãos nas mãos de Deus. E o livro de Provérbios vem justamente nos dar esse guia, essa direção, essas orientações para sermos sábios na nossa convivência com a gente, com a família, com o próximo. O próximo mais próximo é quem mora com você. E aí tem os outros próximos, né? Pode ser o seu vizinho, o seu colega de trabalho e assim por diante. Percebo aqui que ele fala também o seguinte, no versos 6 e 7.
não te glories na presença do rei, nem te coloques no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Então esse verso aqui é interessante porque ele enfatiza aqui a importância da humildade e também do bom senso. Ou seja, é melhor ser reconhecido por suas qualidades do que se promover excessivamente, correndo o risco de ser até humilhado, né? É o que diz aqui o verso 6 e também o verso 7, né? Ele diz assim, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe a quem já os teus olhos viram, né? Então você recebe um convite, você vai num lugar, de repente você vai sentar nas primeiras cadeiras ou até no altar com alguém, isto então espere você ser chamado, né? Mas não vá sem ser convidado, né? É tipo um protocolo, né? Mais ou menos isso, ok? Bom, o verso 13 eu quero destacar aqui, de Provérbios 25, ele diz, como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. E outra Bíblia aqui, lendo outra Bíblia também, o verso 13, né? Ele está dizendo assim, ó, como o frio da neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refresca a alma dos seus senhores. O que a gente percebe aqui nesse texto? Ele destaca a importância da fidelidade e da confiabilidade. Olha que duas palavras sensacionais, né? Fidelidade e confiabilidade. Como é importante isso na nossa vida e de termos pessoas à nossa volta que sejam fiéis, né? Pessoas confiáveis, né? Ele está dizendo o seguinte, que um mensageiro fiel traz alívio e refresca a alma daqueles que o enviam, assim como a neve traz frescor em tempos quentes. Olha que legal. Então que eu e você sejamos mensageiros fiéis, né? Que leva alívio para as pessoas. Eu espero também, em nome de Jesus, com muita humildade, falo isso com muita reverência e respeito a Deus, e creio que eu tenho sido esse mensageiro fiel, trazendo aqui palavras, ensinamentos, nossas pérolas de sabedoria, para você que nos acompanha semana após semana, e você tem recebido essas instruções de palavras fiéis, palavras verdadeiras, que nós lemos na Bíblia, que a Bíblia ela é a palavra de Deus, é o nosso GPS espiritual. Então, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida ouvinte, não deixe a Bíblia de enfeite do lado da sua cama ou em algum outro local aí da sua casa. Não, leia as Escrituras, tenha prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Da mesma forma que você está contente, feliz e até tem nos ajudado, né? Você que é um apoiador do nosso ministério, você que ora pela gente, muito obrigado a você que quando vai orar, não esquece de orar pelos pastores Edson e Eva, nossa família, nossa equipe. Obrigado, Deus está vendo a sua fé e a sua atitude de orar pela gente. Isso é ótimo, isso é bíblico. A Bíblia diz, orai uns pelos outros, né? E tem aqueles que além de orar, eles também semeiam, eles são fiéis numa semente financeira. Todos os meses ele consegue plantar uma semente financeira para ajudar na obra de Deus. Falando nisso, falando em sabedoria, eu tenho que lembrar aqui, né, como ela deixou um grande legado para mim, a minha querida mamãe. A minha mamãe Heloísa já descansa no Senhor, mas ela me deu muitos conselhos e muitos exemplos. Minha mãe falava pouco, mas ela dava exemplo, né, de comportamento, né? E muito bom, então eu aprendi muito com a minha mãe. E a minha mãe, ela era também uma fiel semeadora na obra de Deus, né? Eu me lembro que ela tinha um caderno, e ela anotava. Minha querida mamãe, ela tinha a renda dela, do salário dela, e mais uma renda da sua pensão, que meu pai faleceu cedo. Quando eu tinha 2 anos e 7 meses, meu pai faleceu, e eu nem conheci, nem lembro do meu pai com essa idade. Então ela tinha então a renda da pensão, da morte do meu pai, e do salário que ela trabalhava. Ela foi funcionária pública do estado do Paraná,
Então ela tinha essas duas rendas. E eu me lembro daí, chegou um tempo, ela se aposentou, evidentemente, então ela tinha essas rendas e ela colocava no caderninho o valor da receita dela, das rendas dela, né? E colocava ali a relação dos compromissos financeiros que ela tinha. Então eu lembro que eu olhava o caderninho dela e quando ela partiu, que Deus a recolheu, eu vi alguns pertences e eu vi lá o caderninho. A letra dela simples, mas ela é uma leitora, minha mãe lia a Bíblia, lia bons livros, né? Não tinha muito estudo, mas era uma mulher sábia, isso que importa, né? E ela então anotava lá a receita dela, os ganhos e depois lá os compromissos. E sempre ela colocava no topo, antes de colocar os compromissos que ela tinha financeiro, ela colocava lá a sua semente financeira, como dizimista, ofertante. Ela era uma fiel contribuinte na obra de Deus e ela também era uma semeadora no nosso ministério Agindo Deus. Então, e ela ajudou até o fim da vida dela. Então, isso é um exemplo incrível. Então, meu amado, quem sabe, ouvindo o livro de Provérbios, escutando aqui esses ensinamentos, quem sabe você está precisando, rever algumas coisas e colocar, você tem priorizado também uma semente para ajudar na obra de Deus? Pense nisso, quem sabe você está tendo apuro financeiro, que talvez você não seja um semeador, por que não? Tem que ser generoso, tanto para as coisas de Deus, ajudar os necessitados, são coisas boas que você planta e você vai colher. Então, se você ler com cuidado o livro de Provérbios, ele vai recomendar essas coisas também. É a ser generoso para com as coisas de Deus, generoso para com o próximo. É assim, quem planta generosidade vai colher generosidade. É a lei da semeadura, quem planta colhe, entendeu? Então eu lembro que ela fez isso e ela era bem organizada com as suas coisas, mas ela nunca esqueceu de ter aquele valor que ela semeava com muita fé e alegria. E eu louvo a Deus por isso. Ela deixou esse legado, esse exemplo para mim também, né? Isso é muito bom. Então, veja nessas questões, já que você está com a gente aqui, pegando as pérolas de sabedoria, pense nisso, na questão aí de semear. Bom, para concluir aqui para a gente orar, ele fala de alguns temas principais aqui. Ele fala da sabedoria, né? Provérbios 25 enfatiza a importância da busca por sabedoria, que é vista como um tesouro escondido que precisa ser descoberto. Ele aborda também relações, né? Ele aborda a importância de construir relacionamentos saudáveis, enfatizando a fidelidade, a lealdade e também a humildade. Mas ele também comenta sobre autocontrole. Ele adverte contra a falta de autocontrole, destacando a importância de controlar as palavras, as nossas ações e também as nossas emoções. E por último, ele comenta algo sobre humildade. Ele encoraja a humildade, a modéstia, alertando contra a ostentação e também a vaidade. E no fim, ele encerra com discernimento. Ele destaca a necessidade de discernimento para lidar com diferentes situações e pessoas e para tomar decisões sábias. Resumindo, meu querido e minha querida, Provérbios 25 é um guia para a vida sábia, enfatizando a importância da sabedoria, da disciplina, do autocontrole e da humildade nas relações interpessoais. Querido Deus e Pai, quero te agradecer, ó Pai, por este momento de palavra de sabedoria, de pérolas de sabedoria. Senhor, nos ajude. Como o Senhor abençoou Salomão com tanta sabedoria, nos ajude também nessa jornada da fé com a sabedoria do alto, Senhor, e que tenhamos discernimento espiritual também. Senhor, cuida de nós, proteja a minha família e a família de cada ouvinte, de cada pessoa que nos recebe com tanta alegria, Senhor. Que essas informações não sejam apenas informações, mas sejam instruções espirituais que o ouvinte esteja entendendo, compreendendo e ele vai colocar em prática e assim ele terá com certeza uma vida feliz e bem-sucedida. Abençoa aqueles que semeiam no nosso ministério também a sua semente financeira. Que a bênção de Jeová Jiré seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um grande abraço, gente querida, e sempre com Jesus, vamos mais longe. Deus te ama e Ele tem propósitos, planos maravilhosos para você. Leia a Bíblia e seja sábio em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.